Jesus é filho de Maria, somos todos filhos de Deus. Na cruz nasceu uma rosa, e essa rosa Jesus ofereceu. Mas como é linda essa rosa, mas como é linda a presença de Deus. Mas como é linda essa rosa, mas como é linda a presença de Deus. Jesus é filho de Maria, somos todos filhos de Deus. Na cruz nasceu uma rosa, e essa rosa Jesus ofereceu. Mas como é linda essa rosa, mas como é linda a presença de Deus. Mas como é linda essa rosa, mas como é linda a presença de Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao Ponto de Espiritualidade. Hoje voltamos à nossa programação regular, com muito prazer, nas nossas palestras semanais, às quartas-feiras. E hoje é um grande prazer receber aqui novamente o professor Marcos Queiroz. Acho que já é a terceira palestra que você faz aqui, né, Marcos? Acho que sim. E um grande prazer, Prazer é todo meu. Ele está com essa trilogia aí, falando sobre a obra desse genial Carl Gustav Jung. Assim, vai ser muito bom ouvi-lo novamente hoje. Antes, eu só faço um convite aqui ao pessoal, um lembrete, na verdade, que no próximo sábado, dia 16, né? Sábado 16, deixa eu confirmar aqui. Não, peraí. Sábado, dia 17. Sábado 17, das 9 da manhã às 17 horas, nós vamos ter o curso de Reiki nível 2. Então, já temos uma turma grande aí do pessoal que fez o Reiki nível 1 comigo, mas pessoas que não fizeram o nível 1, mas que já fizeram com outra pessoa, desde que apresentem um certificado do curso, podem participar. Assim, um prazer imenso receber todo mundo aqui, tá bom? Tem uma mudança a partir de agora no canal, que é a seguinte, algo simples. A partir de hoje, só quem vai poder comentar nos vídeos, nas lives, são as pessoas inscritas no canal. Por que nós fizemos isso? Porque o canal está crescendo e é mais fácil de você saber com quem você está interagindo. Geralmente, as pessoas que trazem os seus comentários já estão inscritas de qualquer forma no canal. Isso evita que pessoas entrem simplesmente para perturbar. É muito mais fácil a gente ter um histórico lá de todo mundo, e cria também um sentimento de pertencimento, e as pessoas ajudam o canal a crescer fazendo a inscrição. Isso é muito importante. Isso aqui é uma construção coletiva. Nós pretendemos cada vez mais seguirmos adiante, e a inscrição e a visualização dos vídeos é fundamental. Para vocês terem ideia, o único vídeo do congresso, que foi o vídeo do Paramahansa Vishwananda, o Ponto Espiritualidade arrecadou com a visualização daquele vídeo $25. $25 é o valor mensal da plataforma StreamYard, que é a que nós estamos usando hoje aqui para estar com vocês. Então, no dia que nós tivermos 10 mil inscritos, 20 mil inscritos, ao invés de 5, de 4.500, que é o que nós temos hoje, nós vamos conseguir uma receita que permita, por exemplo, pagar a prestação do sítio ametista. Então, é muito importante que todos ajudem. É gestos simples que, com certeza, vão repercutir para todos nós.
Mas cumprimento, então, formalmente o professor Marcos Queiroz. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Ponto Espiritualidade. Vamos aí passear dentro do tema Jung e a filosofia da astrologia. A É um psicologia tema da que eu astrologia. tenho, psicologia da astrologia, exatamente. É um tema que eu pretendo investigar esse ano, é astrologia. É contigo, professor. Beleza. Então, gente, essa palestra ela é uma adaptação de uma outra que eu fiz, que com um tema muito similar mesmo, que era apenas Jung e astrologia, mas eu acabei trazendo um foco mais, né, nessa ideia que Jung tem de buscar a psicologia presente em cada fenômeno, em cada fato, né? Como a ideia de psicologizar as coisas é fantástica, porque a gente, de certa forma, se a gente entende que psique é alma, é a gente buscar a alma dessas coisas, né? Buscar o ensinamento, a mensagem, a lição que cada coisa tem para nos dizer na alma, né? Então, e eu começo sempre dizendo que é uma ousadia, de certa forma, né, porque eu não sou nem psicólogo, nem astrólogo. E estou me ousando a falar desses temas, que são apenas por curiosidade, mas que eu vejo, consigo, de certa forma, por não ser psicólogo nem astrólogo, eu fico no meio do caminho tentando fazer as conexões. E como gosto muito de estudar Jung e tenho pesquisado também algumas coisas de astrologia, em especial tenho estudado, não sou astrólogo, como já disse, então eu tenho estudado muito a partir de observações que eu tenho feito sobre mim, né, e como a astrologia tem apontado coisas e tem mostrado uma série de fatores que somente mesmo quem se autoanalisa pode comparar, pode fazer analogias, né? E eu, na verdade, posso dizer a vocês que antes não acreditava em astrologia e passei a acreditar porque estudei para eu mesmo fazer os mapas e fazer análises com os trânsitos, com as efemérides e tal, e comecei a fazer investigações, né? Olhando, por exemplo, o mapa de Clint Eastwood quando ele ganhou 2 Oscars, olhando o mapa de uma pessoa quando foi atacada por alguém, né, por algum criminoso, tal, ou então quando pessoas se casavam, pessoas se relacionavam, tal, e comecei a fazer investigações eu mesmo, sem ficar assim acreditando ou esperando que outros façam esse tipo de avaliação. E a partir disso eu comecei a enxergar o quanto de valor tem ali, quanto de informações importantes para o nosso autoconhecimento estão presentes ali, né? Então, gente, eu vou começar logo a compartilhar aqui. Eu não sei se já está aparecendo aí, ou se já. Acabei de colocar. Adriano, Acabei de coloca colocar. certo. É só dar Então, botar em tela cheia e pronto, fica perfeito. tá em tela cheia aí Não, não. para vocês? Só Ah, bota em modo de apresentação, que aí ela fica perfeita. eu botei, mas é porque não tá. Talvez é porque eu tenha que compartilhar a tela cheia lá, né? Eu vou tirar a marca d'água aqui para poder ficar mais. Eu acho que na hora de compartilhar, eu não compartilhei tela cheia. Deixa eu ver aqui. Eu compartilhei. Acho que agora vai. Foi aí agora? Perfeito, perfeito. Agora está em tela cheia e eu vou ficar aqui nos bastidores assistindo. Quando terminar a exposição, eu volto para nós interagirmos, ok, professor? Ok, perfeito, Adriano. Perfeito. Então, gente, eu começo esse tema com uma frase de Jung presente no livro Segredo da Flor de Ouro, né, que trata assim da perspectiva que Jung trouxe de entender as polaridades, né, o yin yang, porque o Segredo da Flor de Ouro trabalha com o yin yang, né, a visão taoísta, né, e de certa maneira ele está falando aí também um pouco de sincronicidade, tentando explicar o fenômeno do I Ching a partir da sincronicidade, e ele acaba entrando no assunto astrologia porque ele
consegue conceber a astrologia apenas se ele entender como um fenômeno de sincronicidade, né? E aí ele coloca essa frase que tem sido divulgada bastante aí, solta, né? Mas que tem um conteúdo, né? Se vocês lerem um livro, que é fininho, um livro do Segredo da Flor de Ouro, vale a pena estudar. E ele diz: a astrologia merece o reconhecimento da psicologia sem restrições, porque representa a soma de todo o conhecimento da psicologia da antiguidade. À primeira vista, pode parecer que ele apenas está mostrando um caráter antropológico, psicológico presente, né, na astrologia, mas quando ele diz sem restrições, ele está nas entrelinhas, né, querendo dizer que realmente é algo que não é somente para se pensar como metáfora ou como uma poética ou como algo que serve apenas como um símbolo externo ou mental, mas que está presente no nosso cotidiano, na nossa vida e nas energias que nos circundam, né? E que são internas a nós, de certa forma. Então, a gente vai ver na abordagem de Jung, quem estudar, não só em um livro nem em dois, mas em muitos livros dele, ele aborda a temática astrológica, entendendo um sentido arquetípico presente, né, nesse conteúdo. Né? Então, por isso que a gente não pode dissociar, e vocês vão ver daqui a pouco que ele, de certa maneira, até tentava aprender um pouco sobre o paciente dele, né? O paciente de psicoterapia, a partir dos mapas que ele fazia, que ele trabalhava. Né? A filha dele era astróloga, ele também era um estudioso viciante da astrologia, mas que já tinha conteúdo suficiente para fazer essas analogias, essas conexões. Aqui uma outra frase dele, que ele diz o seguinte: tudo que nasce ou se realiza nesse momento tem as qualidades deste momento concreto. Esta frase ela é muito interessante para isso que eu estou falando, dessa abordagem de sincronística da astrologia que Jung traz, porque enquanto muitos astrólogos aí dizem, né, que não focam muito ou talvez não aprofundam muito na visão junguiana, falam que os astros influenciam nossa vida ou que os astros nos influenciam. É certo que muitas vezes, quando falam isso, eles estão falando, lembrando, por exemplo, das fases da Lua e da influência nas marés, etc., que existe uma influência magnética direta, que a gente sabe que existe, mas no momento em que a gente percebe que essa influência magnética, física, devido à proximidade da Lua, é uma influência mais energética, mais atmosfera, mais gravitacional, etc., a gente entende que, em paralelo a isso, tem também influência sobre a circulação sanguínea, sobre a atividade emocional que a Lua tem, e acaba atingindo esferas que somente dentro da alquimia, quando a gente pensa naquela velha frase de que o que está em cima é como o que está embaixo, a gente vai associar certos fenômenos que não são tão físicos, né? São emocionais, são mentais, são até espirituais, intuitivos, com os fenômenos paralelos que estão acontecendo no físico. Se a Lua está com suas fases e interferindo magneticamente, ela também está com suas fases interferindo no nível astral, no nível mental, no nível intuicional e assim sucessivamente nos vários planos, né? E quando os planetas estão numa distância muito grande, as influências não são tão físicas. Elas também são físicas, mas elas são principalmente astrais, mentais, intuicionais ou búdicas, etc., né? Nos níveis, nos planos de existência mais sutis. Né? Então, acontecendo isso, a gente acaba recaindo na sincronicidade. Então, de certa maneira, quando a gente nasce, aquele momento é um momento único, que a gente pode verificar. Por isso que está sendo dito aí que aquele momento tem as qualidades concretas daquele momento ali, são qualidades específicas, energéticas, e que a gente poderia fazer uma leitura daquelas energias em várias situações, em várias coisas. Né? E como nós temos milenarmente a linguagem astrológica, que foi estudada por muitos astrólogos ao longo de milênios, a gente tem ali uma linguagem perfeita para poder entender o que está se passando naquele momento, uma linguagem com um distanciamento grande, porque a gente pode perceber com as efemérides a posição dos astros, ver como eles se relacionam, como eles interagem, né? E como eles estão em relação ao nosso nascimento. E aí, no momento que nós nascemos,
aquela energia característica específica vai dizer muito da gente, muito do que vai acontecer na nossa aura a partir daquele nascimento, porque a posição dos planetas, a energia que circunda o planeta, a aura da Terra, também está conectada sincronisticamente com a nossa aura no momento que nós nascemos. Então, é nesse sentido que a gente pode interpretar, através da psicologia junguiana, os acontecimentos astrológicos, os acontecimentos que ocorrem com astros, com as casas, com os planetas, com os signos, etc. Então, a gente está vendo aqui justamente nesta ilustração planetas, né? Se a gente chama planetas e inclui entre eles Sol, Lua, etc., é porque planeta está aí no sentido astrológico, incluindo esses astros todos aí, né? Que fazem parte da linguagem astrológica, né? E que tem movimento, né? A palavra planeta tem a ver com movimento, né? E tal. E aqui a gente tem também os signos, né? Representados por esses símbolos aqui que nós estamos vendo, as casas astrológicas e os aspectos astrológicos também, que aspectos planetários que estão representados aqui, os principais, e usando essa linguagem toda aqui, né, esses 4 elementos, a gente acaba tendo toda uma gama de informações que vão ser úteis. Muita gente acha assim que a astrologia não traz muitos benefícios para a gente porque não chega a detalhes, não informa detalhes sobre a nossa vida. Na verdade, se a gente for a fundo, a gente vai até estudando, a gente encontra sim esses detalhes. Mas mesmo quando a gente percebe o geral, já ajuda muito a gente. Pessoas que não são astrólogas, que estudam astrologia e tentam analisar como é que ela como é que ela funciona e como ela pode auxiliar para o autoconhecimento, ela já tem muito a contribuir, né? Muito a contribuir. Claro que não adianta só ficar buscando o que o signo tem a dizer ou aqueles horóscopos de jornal que saem todos os dias, porque essas coisas são superficiais e a gente acaba vendo informações que podem ter algum sentido e acaba fazendo a gente se estimular a ler novamente, estudar, pensando que isso já é suficiente e não querendo se aprofundar, mas que vale a dizer assim que quando você diz que o signo da pessoa é tal e vai estudar aquele signo, você vai estar dizendo que os olhos da pessoa têm cor azul, verde, laranja ou castanho, laranja não, castanho, e a pessoa vai estar tendo uma informação, mas para ter uma informação mais completa, tem que saber toda a configuração do mapa e interpretar esse mapa, entender tudo que esse mapa tem a dizer para a gente. Né? Então, por isso que essas informações precisam ser combinadas, estudadas, e as combinações são tantas que fazem com que nenhum momento seja igual ao outro. Porque se a gente diz assim, o Saturno está no mesmo lugar onde eu nasci, nesse instante, nessa hora, nesse momento, mas os outros planetas estão todos em configurações completamente diferentes. E eu digo a vocês mais uma coisa, que existe até, a gente só pode até trabalhar, de certa maneira, na astrologia com esses astros, porque são os astros que a gente tem efemérides para poder dizer onde eles estão. A cada momento vão surgindo novos, assim, porque, por exemplo, Quirón mesmo no passado não tinha, como na astrologia clássica não tinha Urano, Netuno e Plutão, e aos pouquinhos os planetas foram sendo descobertos e informações novas foram também sendo percebidas, porque planetas que não são vistos a olho nu, ou não são identificáveis a olho nu, era difícil de conseguir perceber na época que não tinha instrumentos suficientes para essa percepção, né? E aí, o que se diz é que, por exemplo, se você tivesse informações sobre planetas até fora da nossa galáxia, ou fora do nosso sistema solar, nós poderíamos ter uma astrologia galáctica, de nível galáctico, sabendo o ponto onde está determinada estrela, ou a situação que está em determinada estrela, mas nós temos as informações somente do que está aqui e temos que trabalhar com essas informações que estão aí perceptíveis a gente. No livro Sincronicidade, Jung também traz essa informação. A astrologia seria considerada como um exemplo mais abrangente de sincronicidade. Está aí escrito embaixo do Espírito da Ciência, mas é um erro. Na verdade, o livro é de sincronicidade, onde está essa passagem. E ele justamente está querendo mostrar que faz parte dessa ideia. Eu fiz uma palestra recentemente sobre sincronicidade e que nessa palestra, né, eu até falo que, contrariamente do que muita gente pensa, sincronicidade não é mais um assunto de Jung, dentro dos conteúdos de Jung. Pelo contrário, toda a psicologia de Jung
se pauta na sincronicidade, porque quando ele fala em sincronicidade, ele está querendo dizer que existe algo acima de nós, transcendente, que tem uma natureza que nos conduz a evoluir. Né? Quando ele fala natureza da psique, essa natureza da psique que faz com que nós sonhemos coisas que nos ajudarão, sonhos que precisam ser interpretados e nos ajudarão a melhorar autoconhecimento e tal, a fazer determinadas sombras aparecerem e a gente trabalhar elas, etc. Isso acontece no nível dos sonhos, numa psique mais pessoal, mas no nível da vida acontece o tempo inteiro. A gente pode interpretar com acontecimentos sincronísticos à nossa volta. Né? E que acontecimentos sincronísticos mais detectáveis e calculáveis e matematicamente precisos a gente tem que os movimentos dos planetas. Né? Esses ajudam a gente a interpretar aquele instante, interpretar o que está acontecendo energeticamente naqueles instantes e nos ajuda a compreender melhor nosso eu. Claro que também é preciso ter cuidado em relação a outra questão importante que a gente vai aprofundar daqui para frente, que é assim, não dá para culpar as estrelas, né? Não dá para dizer que tudo é culpa dos astros e achar que eu sou agressivo porque eu tenho ascendente em Áries, porque eu sou meloso, eu sou muito pegajoso e tal, porque eu tenho ascendente até em, sei lá, nos planetas regidos no signo regido por Vênus e tal. Enfim, as informações são muitas e que a gente pode traduzir em determinado momento sobre situações da nossa vida e a gente não pode pensar que simplesmente temos que nos render a essas energias porque essas energias vêm de fora, não. Existe uma sincronicidade entre elas, essas energias, e a gente, a cada instante, vai transformando. Para isso é que tem os outros mapas, como revoluções solares, revoluções lunares, as progressões secundárias, enfim, muitos outros mapas que nos ajudam a compreender os caminhos que vamos fazendo e se nós vamos ficar presos àqueles caminhos que os mapas apontam e nos rendermos a ele, ou se nós vamos trabalhar com o nosso livre-arbítrio, modificando algumas coisas. Então, para isso que serve a influência, né, dessas informações, quer dizer, a influência, né, entre aspas, né, a sincronicidade que ocorre entre o que nós percebemos, né, nos mapas que são estudados e conhecemos para que a gente fique alerta e não repetirmos erros e dificuldades e tentarmos superar elas e encontrar caminhos que possam aparecer de informações e talvez o mais importante de tudo. Quando alguém vai a uma psicoterapia, um dos grandes dilemas dos psicólogos, inclusive isso é apontado por Jung, que às vezes o psicólogo ele tem cuidado para não mostrar a sombra para o paciente, porque quando ele mostra a sombra, a primeira ação que a pessoa vai ter é não é verdade isso que ele está dizendo, vou procurar outro psicoterapeuta, coisas desse tipo. Por isso que uma das recomendações da psicologia junguiana é que o psicoterapeuta faça com que o paciente descubra por ele mesmo, vá, digamos assim, dando pistas que possa fazer com que a pessoa mesmo descubra. E quando vocês veem isso, ou a gente vê isso no nosso mapa, a gente mesmo estuda, a gente mesmo analisa sozinho, vai vendo a interpretação, ainda que lendo a interpretação em livro, né? E estuda isso e percebe aquilo ali em nós, não vai culpar ninguém, não vai dizer assim, não, ele cometeu um erro, ele não está dizendo nada, a não ser que a sombra seja tão forte que a pessoa diga, eu desisto de astrologia porque ela é toda errada, não bate com a minha realidade. E a pessoa muitas vezes faz isso porque não consegue aceitar a sua realidade, não consegue aceitar profundamente ou se compreender de uma maneira tão profunda, aceitando o que a astrologia tem a dizer para a gente. Né? Aí tem mais essa frase aí que é muito interessante de Jung, que ele diz o seguinte: podemos esperar com considerável certeza que uma determinada situação psicológica bem definida seja acompanhada por uma configuração astrológica análoga. E digo que muitas e muitas vezes descobri que os dados astrológicos elucidam certos pontos que de um outro modo eu não teria sido capaz de entender. Isso é importantíssimo porque assim, Jung se valia sim da astrologia em alguns momentos. Ele fala que determinados sonhos, ele fala de muitos exemplos de sonhos que ele pode interpretar de uma maneira ou de outra. Ele conta a história, por exemplo, de uma pessoa que sonhou que
corria com o cavalo e um monte de jovens junto com ele, e aí ele pulava de uma ribanceira para o outro lado e conseguia chegar até o outro lado, e os outros todos caíam e não conseguiam, né? Isso foi sonhado por duas pessoas, um jovem e um idoso, né? Para o jovem funcionava que ele estava de uma maneira de que assim ele estava talvez não fazendo tudo que ele poderia fazer na idade dele, ou não conseguindo realizar tudo que ele almejava. E para o idoso era o contrário, ele estava fazendo coisas demais para a idade, etc. Então, você vê que o mesmo sonho pode ter um significado específico ou o oposto dele, justamente pela lei da polaridade. E como é que a gente sabe quando isso é fato, né? Se é para analisar o fato real ou o oposto. E aí, muitas vezes, ele se valia de astrologia para poder, né, compreender e também agregar dados, agregar simbolismos para a interpretação do que ele tem a descobrir sobre determinado paciente. Então, é importante a gente perceber que ele utilizava, né, de instrumentos da astrologia, né, e também mostrando aí que a sincronicidade dele, que ele fala da astrologia, é uma sincronicidade que chegava ao ponto de cada situação psicológica ter uma configuração analógica na astrologia, né, e que realmente muitos astrólogos que seguem a linha junguiana trabalharam com livros e mais livros que estudando situações específicas bem marcadas, bem marcantes, e como isso aparece nos mapas astrais e nas configurações. Aí eu trouxe aqui essa tabela que ela, de certa forma, digamos assim, inspirada como fonte neste livro de Cláudia Lisboa, por sinal é mãe de Mel Lisboa, né, famosa atriz. Ela é uma astróloga que eu gosto muito da abordagem dela, e ela fala nesse livro Luz e Sombra dos 12 signos, que cada signo tem uma luz e uma sombra, né? Que é assim, aquilo que ele precisa desenvolver como se fosse o Dharma, né? E aquilo que ele precisa trabalhar como potencial que existe para ser desenvolvido, né? A luz, o Dharma, e coisas que estão ali perturbando naquele momento, naquela existência, naquela encarnação, que é a sombra, o karma, etc. Claro que nem sempre pode ser interpretado assim como o Dharma e karma, tão diretamente, mas a gente pode entender que são coisas que são limitações, no caso da sombra, e coisas que são forças que nós temos para serem desenvolvidas. E aqui, nesse tempo que eu estou falando, com certeza vocês já olharam o signo de vocês aí, então não precisa nem que eu faça uma alusão de tudo, né? E depois vocês podem olhar no vídeo, né? Recorrer ao canal para olhar com calma, tirar um print ou coisa desse tipo. Mas, de certa maneira, a gente percebe que nesses signos que estão em situações opostas aqui, né? Como Ares, Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, etc., o que é luz para um é sombra para outro, né? Porque, de certa maneira, um signo que está oposto no mapa, ele almeja ser o outro, de alguma maneira, né? E vice-versa, almeja no sentido mais essencial do que aquele signo tem a dizer de informação. Então, isso já é uma informação importantíssima e, de certa forma, também está bem associado a Jung, isso, porque tem a ver com a enantiodromia, né? Do anima animus, né? do espírito e alma, né? E das questões, né, que ele tirou do livro, né, dos livros do I Ching, etc., o Yin Yang e tal. E, de certa maneira, aquela questão que ele tem dos opostos complementares, né, enantionomia nada mais é do que isso, né, você perceber que existe uma polaridade e você pode, de certa forma, trabalhar no sentido de caminhar para outra direção, ainda que a gente nem precise chegar a outra extremidade, porque a outra extremidade também é desequilíbrio. E aí a gente já vem até com o budismo, o caminho do meio, essa coisa toda, mas, de certa maneira, essa tendência para o meio, para o centro, para a busca do seu self, do seu eu verdadeiro, é a tentativa de equilibrar isso. Como nós não somos só o signo que nós nascemos, o signo que é o signo solar, o signo onde estava o Sol quando nós nascemos, em todas as configurações, em todos os signos, né, tendo planeta ou não neles, acontecem essas energias também, essa busca de equilibrar as energias, né? É importante que a gente perceba essas energias de vários eixos, porque se a gente entende que esses 12 signos eles estão
digamos assim, sintetizados em 6 eixos, a gente pode até reduzir esses signos em eixos, né? E entender que tudo isso está dentro, né, do nosso inconsciente. E aqui a gente tem uma representação bem interessante de um iceberg, né? Que tem a parte que está fora da água, que é a consciência, o inconsciente pessoal que está logo abaixo, o inconsciente coletivo que está mais profundamente presente. E Jung falava que dentro dessa perspectiva, a gente tem aqui uma outra representação que é em círculo, a consciência está na parte mais externa, nessa parte mais interna um pouco está o inconsciente pessoal, e no mais profundo o inconsciente coletivo, e o self aqui, que é ao mesmo tempo o centro e a periferia, porque o self ele reúne a totalidade, ele reúne, inclusive reúne a totalidade num nível tão profundo que reúne a totalidade dos seres, porque se a gente fala em inconsciente coletivo, a gente está falando de coletivo, né, da coletividade, né, dos seres humanos, dos seres que existem, né, no universo. Então, a gente conseguir alcançar o inconsciente coletivo, chegar até perto do self, é atingir níveis profundos, níveis em que a gente vai a ponto de alcançar o arquétipo. E alcançar o arquétipo não é fácil. A gente quase sempre, quando tem fenômenos psicológicos arquetípicos, a gente não está nem acessando esse arquétipo. A gente precisa entender esse arquétipo para saber para que caminho, que mensagem está sendo trabalhada ali no interior, no inconsciente. Mas o que a gente costuma trabalhar em geral são imagens arquetípicas que por sua vez se materializam no nosso inconsciente pessoal como complexos, não entendendo complexo no sentido só pejorativo, mas no sentido de fatos psicológicos que a gente reúne em uma trama, em uma rede que se conecta, né? Por isso que chama complexo, e que estão influenciando de alguma maneira nosso ato, nossas ações, nossas atividades, até mesmo sem a gente perceber. Né? Se a gente foca no complexo, muitas vezes a gente até pode perceber superficialmente algo que a gente precisa trabalhar, como quando uma pessoa quer beber e fica aparecendo, fica assim, agindo de uma maneira assim, chamando atenção, de certa maneira. Ali, nesse complexo, é alguém que está querendo aparecer, etc, etc, mas, na essência, lá no fundo, existe algo, uma imagem arquetípica que é de alguém carente que está precisando trabalhar essas questões no seu eu. E se a gente associa esses gráficos com a ideia da astrologia, a gente vai perceber que isso nada mais é do que um entendimento completo da psique. Aqui já é um gráfico presente no livro Fundamentos de Psicologia Analítica, que é uma tentativa de Jung, né, numa conferência do Tavistock, ele tentou resumir toda a psicologia analítica dele, e esse livro vale a pena, talvez porque, se a pessoa não quiser estudar toda a psicologia junguiana nas obras completas, que é muita coisa, pode se limitar a esse livro, Fundamentos de Psicologia Analítica, que traz, de certa maneira, né, ele acho que está nas obras complexas com o nome de Vida Simbólica, são um dos últimos volumes, e de certa forma ele destrincha mais ainda esse círculo, mostrando cada item, né? Primeiro aqui as 4 funções da psique: sensação, sentimento, pensamento e intuição, que está nessa parte mais externa, que é a que ele chama de ectopsíquica, e cada vez mais aprofundando endopsíquica, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. E, de certa maneira, os mapas eles trabalham nesses aspectos todos, trabalham no conjunto da psique humana, e por isso que a gente acaba aprendendo muito, conhecendo muito mais da gente quando a gente vai atrás dessas informações, porque muitas dessas informações elas não são acessíveis, ou pelo menos aceitas, né, pelo nosso consciente. Nessa frase que Jung diz, né, até que você torne o inconsciente inconsciente, aquele irá direcionar a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Quer dizer, por que a gente chama de destino? Porque a gente não sabe, de certa maneira, como as coisas se encadeiam, como estão presentes dentro da nossa psique, para a gente entender o que a gente precisa fazer e se autoconhecer e perceber, se aceitar, né, inicialmente, e depois de se aceitar, trabalhar aquilo que lhe atrapalha, que lhe incomoda, etc, etc. Então aqui tem essa outra frase que já não é de Jung, mas que eu acho muito importante para a mensagem que ela... Esses textos eu trouxe só no começo, depois a gente já vai ter mais tempo texto e vai abordar mais graficamente. Aqui está sendo dito o seguinte: em cada um de nós há uma série de forças em ação
que correspondem a forças cósmicas. Assim, não devemos imaginar que qualquer planeta no céu é responsável de modo direto pelo que acontece a nós ou a nosso ambiente imediato. Quem lê até aí pensa que é uma frase contra a astrologia. Ao invés disso, é a força dentro de nós que harmoniza com o planeta. É essa força que faz as coisas acontecerem. Eu peguei exatamente como está a tradução, mas eu até substituí essa palavra harmoniza com sincroniza, né? Na verdade, é sincronístico, é algo de sincronicidade que acontece. É como um emaranhamento quântico da física quântica, é como uma interação, como uma vibração sintônica, uma sintonia, etc. E que está acontecendo dentro e fora, e por conta disso a gente tem que perceber que certas forças que aparecem na linguagem astrológica, ela mostra o que acontece dentro da gente, mas a gente pode transformar isso. Se não fosse assim, para que serviria a astrologia? Eu diria assim, não, a astrologia só serve para constatar um destino que é imutável. E não é assim. A gente sabe que a gente precisa entender, usar a astrologia para justamente entender aquilo que não pode ser muito bom, né? Até quando se faz uma chamada sinastria, que é uma coisa muito comum. Sinastria é aquele mapa que você faz juntando duas pessoas para ver como elas interagem, não só afetivamente, mas também amigavelmente, como interações até de trabalho, né, de sociedade, etc. E a gente, quando faz isso, a gente não chega ao ponto de dizer assim, fulano combina com ciclano, fulano dá certo com ciclano, não. A gente tem que entender em que aspectos um vai se dar bem, em que outros aspectos vão ter problemas, como isso pode ser amadurecido, como isso pode ser melhorado. Então, de certa maneira, entender essas forças que estão fora e dentro ao mesmo tempo, né? Entender o que fazer para que a gente possa trabalhar, né, no nosso eu. Então, aqui está representado até corpos sutis, mostrando que essas forças elas não são só subjetivas ou uma coisa sem objetividade. Existe objetividade, mas objetividade num campo mais sutil da existência. Né? E aqui no livro Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, né, no parágrafo 9, logo no começo, o Jung diz isso assim: as estrelas do teu próprio destino jazem em teu peito. Diz Sene a Wallstein, né? Dito que resgataria a astrologia, por pouco que soubéssemos deste segredo do coração. Mas até então o homem pouco se interessa por isso. Olha só que interessante que ele fala: as estrelas do teu próprio destino jazem em teu peito. De certa maneira, é uma alusão aqui, olha só a correspondência das 12 pétalas presentes no chakra cardíaco, né, que de certa forma está associado a esses 12 arquétipos e de certa maneira está no coração, que é um local, né, um chakra que precisa ser trabalhado nessa existência que nós estamos, neste logos planetário, nesse logos solar, que é o sistema solar, e a gente precisa trabalhar muito esses arquétipos, esses conteúdos que estão presentes nos signos, né? Então, é importante conhecer, se autoconhecer e perceber como nossa mente está aqui e se conecta com aqui, de certa maneira, como nós falamos na palestra dos chakras. Né? O mapa natal, né, tem, como eu disse, ele é formado de eixos. Na verdade, esses eixos eram até para aparecerem, eu esqueci de fazer a animação para aparecerem separadamente, já está dando spoiler de todos aí, né? Mas, de certa forma, a gente tem um eixo, um que é esse aqui, né, de Áries e Libra, né? Aí a gente tem um aqui de Touro, Escorpião e assim vai. E eles dizem respeito a um determinado campo de energia que tem uma polaridade e outra. E, de certa maneira, a gente pode estar mais voltado para uma ou mais voltado para outra, e o nosso mapa vai delinear isso, mostrar isso a partir da quantidade de planetas que a gente tem num signo ou em outro signo, etc. E aí a gente tem aqui o eixo do eu e do outro, o eixo 2 do apego e desapego, o eixo 3 concentração e expansão, o eixo 4 emoção, razão, o eixo 5 criatividade e inventividade, o eixo 6 consciência e inconsciente. Consciente e inconsciente. Então, de certa maneira, isso aí pode ter diferentes nomes, palavras, chaves e tal, e muitos autores usam diferentes terminologias para essas. Por exemplo, aqui mesmo, inconsciente e consciente, a gente pode ter até espiritualidade, né, que é o peixe, aqui, né, nesse eixo aqui que nós temos, né,
E aí a gente pode perceber, por exemplo, a parte de criatividade e inventividade, né? Leão e Aquário, que diferença está em criatividade e inventividade? Será possível que não é a mesma coisa? Na verdade, quando a pessoa é criativa, ela está dentro de um sistema, né? Ainda. Quando ela é inventiva, ela sai desse sistema para fazer uma coisa completamente nova. A criatividade está dentro da diferença em grau. Você aumenta o grau da novidade, né? Mas a diferença da inventividade é a diferença de natureza. Você não diz para uma criança assim, não seja criativo, não. Mas é muito comum um pai sair com uma criança e dizer assim, não inventa não, menino. Quando ele está dizendo não inventa não, é para ele não sair das regras. E sair das regras é você estar completamente fora do que se espera e do que se busca. Então, por isso que, assim, o criativo, ele almeja ser inventivo. O inventivo, muitas vezes, por estar sempre trazendo coisas que podem não ser tão aceitas, acaba almejando ter algo que seja aceito, então quer ser criativo. Então, esses eixos trabalham um pouco nisso. Né? Mas, claro que se a gente está falando aí emoção, razão, criatividade, inventividade e tal, apego e desapego, isso é só um fator entre muitos que são trabalhados nesse arquétipo que reúne uma série de fatores. E aí é que entra o conceito de complexo de Jung. O conceito de complexo de Jung era um pouco assim, só resumidamente, ele pegava palavras para falar para as pessoas e a pessoa fazia uma associação com aquela palavra. Dizia assim, por exemplo, nuvem, a pessoa falava céu. Dizia fogo, a pessoa dizia fumaça. E toda vez que a pessoa demorava para responder ou falava uma coisa que não tinha nada, nenhum cabimento, ou acontecia algo diferente, provavelmente ali era um complexo a ser trabalhado, algo que esconde uma sombra e que precisa ser trabalhado dentro do complexo. Então, se vocês perceberem, de certa maneira, tudo está ligado a um complexo, e às vezes às vezes não, os complexos são completamente diferentes de pessoa para pessoa, porque a gente faz conexões com coisas diferentes de outras pessoas. Quando determinada coisa nos lembra algo, alguém às vezes diz assim, poxa, lembra você isso? Não tem nada a ver. Aí alguém vai dizer que não tem nada a ver porque a sua conexão é diferente da conexão que o outro faz. Pode ser que tenha algumas mais comuns, né? Se aproximam mais de uma realidade mais universal, mais coletiva, mas nem todas são. Bom, passando agora para os gráficos, vamos passar um pouquinho rápido sobre isso, porque é uma visão mais geral, né, esquemática da astrologia. Aqui é para mostrar, por exemplo, que existem alguns planetas que são mais focados na pessoa, em tudo, né? Aquilo que está ligado ao nosso, o Sol e a Lua, né? É uma dualidade aí, né, de anima animus, também pode ser interpretado como pai e mãe, o grande pai, a grande mãe, a gente vai ver daqui a pouco também isso sintetizado quando falamos dos planetas, mas aqui é só uma ideia de como eles são divididos, né? Planetas mais ligados à personalidade, né? Que são os planetas internos, que a gente vai ver aqui, né? Esses que estão entre a Terra e o Sol, né? Então a gente tem aqui Mercúrio, Vênus, né? E até Marte também, que é um planeta externo, mas ele também diz respeito à personalidade, que são planetas que se movem mais rápido, né? E existem os planetas mais ligados à sociedade, à filosofia, à religião, etc., que é Júpiter e Saturno, e os da transmutação, que mexem em gerações, que são os planetas que se mexem tão devagar, mesmo a gente não considerando mais astronomicamente falando o Plutão como um planeta, ele entra aqui porque vejam bem que até a Lua aqui é um planeta. E a gente tem efemérides. Lembra que eu falei? Se a gente tem efemérides de Plutão, a gente pode usar Plutão. Qualquer planeta que seja descoberto novo, mesmo não sendo classificado como planeta, se a gente tiver uma efeméride, a gente pode usar na astrologia. Então, aqui é só para a gente perceber que existe uma esfera mais pessoal, uma esfera mais coletiva, e veja como isso tem tudo a ver com Jung, porque são a ideia mais transpessoal, as ideias mais pessoais e gradação, como aqueles gráficos que eu mostrei para vocês, né, que precisam ser muito mais estudados, que eu falei muito brevemente, né, mas quem estudar aquele fundamento de psicologia analítica vai entender bem sobre o que ele fala sobre aquelas camadas, mas de certa maneira está tudo aí presente, né? Então, por isso é que, de certa forma, às vezes a gente não pode nem ter certeza se, digamos assim, o Jung, depois de ter construído a sua psicologia, ele encontrou similaridades grandes na astrologia, ou se foi
ou se a astrologia realmente influenciou muita coisa no que ele construiu, no conteúdo dele, da psicologia analítica. Porque realmente a gente vai encontrar muitas coisas que são, nesse sentido aí, né, derivados, consequências diretas. Aqui é uma tabela que, como eu disse, relacionada aos planetas. Tem uma outra logo em seguida, essa que eu achei que visualmente ficava mais interessante, né? Eu aproveitei um gráfico e remanejei ele, mas aqui a gente vê os planetas interiores, os exteriores, e aqui os geracionais, né? Os sociais, e aqui luminares e pessoais. Então a gente tem nesses gráficos que você podem ler depois com calma aí, com detalhe, mas de certa maneira eu trouxe as palavras-chave associadas à psicologia junguiana. Então, o Sol associado à consciência, o Self, que de certa forma faz com que perceba, mostra que é uma consciência mais ampla, inclusive até do que só aquela consciência que nós entendemos como algo que é perceptível por nós. O Pai, o grande Pai, né, que é um arquétipo, e a individuação em si. Então, repare que pode parecer que são muitas coisas diferentes para o Sol, e realmente o Sol pode ter configurações diferentes, como eu disse, é um arquétipo e faz parte de um complexo, e vai se manifestar de maneiras diferentes, dependendo de como a gente possa analisar e interpretar. A Lua a gente tem aqui inconsciente, emoção, mãe, persona, etc. E por aí vai. Aí a gente tem aqui Mercúrio é a mente consciente. Esse sim é o consciente que nós podemos dizer que é aquele do que a gente está percebendo com a mente trabalhando, o pensamento, a comunicação, etc. E vários outros tendo cada um deles o seu arquétipo, a sua significação associada à psicologia junguiana, certo? Mas nós vamos agora nessa outra tabela que, de certa maneira, é repetitiva em relação à outra, mas eu trouxe aqui, novamente, eu trouxe aqui palavras-chave, né, presentes na astrologia de um modo geral, e aqui na psicologia analítica. Depois vocês devem também analisar com calma isso aí, porque se a gente for parar para falar de cada um desses, não dá tempo de abordar tudo que a gente tem para abordar. Mas repare que, de certa maneira, é uma visão ampla, né, do que pode ser conectado entre a psicologia junguiana e a astrologia. Aqui mesmo o planeta Plutão tem muita ligação com a psicologia junguiana, porque o Netuno, Plutão, o Urano também, todos estão ligados ao inconsciente coletivo, no processo de revolução, de mudanças, de ideias, de inovações, de identidade, como eu falei. O outro no oculto, nas superações, nas mudanças internas, espirituais, as mudanças internas. E aqui o Plutão, que é muitas vezes associado a Hades, né, o deus do inferno, né, grego, etc. E também a morte é um planeta da transformação, da modificação, da intensidade nas mudanças geracionais e humanas e espirituais também. Entende? Então, gente, é uma visão bem ampla aqui, apesar de estar sintetizado com palavras-chave, a gente tem muito conteúdo profundo aí nessas análises. A gente não pode deixar de falar, nessa abordagem, dos chamados ciclos planetários. Esses ciclos planetários, eles dizem respeito a os planetas que retornam para a mesma posição que estavam no momento em que nós nascemos e que está registrado no nosso mapa astral. Não é dizer assim que porque vai ser no mesmo, se eu nasci 18 de agosto, em 18 de agosto do ano que vem vai estar... Não. Ou se a gente considerar o tempo que leva, vamos supor, 27 dias e meio, a Lua estava num ponto, 27 dias e meio depois que eu nasci, estará lá no mesmo ponto. Não, porque, na verdade, existe uma discrepância da nossa contagem de tempo com a contagem dos tempos astronômicos. Por isso que existe uma correção que a gente faz pelo ângulo. Né? As efemérides mostram o ângulo, e aí, de repente, a revolução solar, a revolução lunar é justamente isso. Vai dizer a você, por exemplo, no ano seguinte, na data que você, no ângulo que você estava, que você nasceu, no ano seguinte ele vai estar em outro dia e outro horário do ano. Né? Se você nasceu em 18 de agosto, pode ser que no outro ano determinado planeta esteja em 17 de agosto, 20 de agosto, e aí você vai fazer um mapa daquele horário, daquele dia, para ver as mudanças que aconteceram de um ano para outro, e se você está repetindo aquelas mudanças que os astros, as energias lhe induzem, ou se você está conseguindo transcender e mudar. Se são coisas benéficas, ótimo, você está seguindo um caminho sem precisar nadar contra a maré. Mas se são coisas que podem lhe trazer malefícios, é interessante perceber, detectar
se for algo que está no âmbito da sombra, a gente poder enxergar isso através de mapas e conseguir trabalhar isso no consciente, né? Então, por exemplo, a Lua está aqui 27 dias e meio, todo mundo sabe, né, esse ciclo da Lua, o Sol, que representa a vida, né, Mercúrio, Mente, Vênus, com pequenas variações, estão sempre com o ciclo de um ano. Marte com um ciclo de 2 anos, Júpiter de 12 anos, e esse aqui que eu queria chamar a atenção para vocês, o planeta Saturno, ele tem o famoso ciclo de Saturno, ou também muito conhecido como retorno de Saturno, que ocorre aos 28 anos de idade, aproximadamente. E repare que o 28 dividido em 4, se a gente considerar ângulos, né, de 90 graus, 90 graus, 90 graus dentro de um quadrado, a gente tem um círculo, né, dividido, né, em 4 quadrantes, a gente vai ter aí 4 ciclos, né, de 7 anos, que é justamente as mudanças que ocorrem a cada 7 anos, né, no processo de crescimento da individuação. Então, o retorno de Saturno, eu mesmo me lembro que foi muito marcante para mim, uma alteração no meu amadurecimento, no meu senso de responsabilidade, quando eu completei 28 para 29 anos, porque foi esse amadurecimento do Saturno, que é o planeta associado ao tempo, associado à sabedoria, o grande sábio, o grande mestre, o grande sábio. Então, é esse ciclo, e eu recentemente passei pelo segundo ciclo de Saturno, em 56. Estou vivendo ele até 18 agosto, completo 57 anos, então esse segundo ciclo também foi muito forte. Eu até tinha esquecido, gente, esquecido desse ciclo, e mas eu já tinha percebido essa mudança. E aí eu disse, gente, está explicado essa mudança porque realmente aconteceu no segundo ciclo de Saturno, e é interessante que a gente observe isso, e que a gente analise. É complicado quando a gente tenta lembrar de muito tempo atrás, quando foi que aconteceu essa mudança, essas transformações, né? Mas aqui também os ciclos, né? Os outros ciclos que são alguns mais difíceis de alcançar, mas Urano ainda é possível, né? Mas tem Netuno e Plutão, que esses aí dificilmente a gente vai, por isso que eles são chamados planetas geracionais, e a gente vivencia até mudanças do planeta de um signo para outro, mas não do ciclo completo dele no zodíaco, né? Então, quando a gente fala de variação da posição, a gente também fala de uma coisa chamada aspectos planetários, que, se vocês não sabem o que se trata, é exatamente as angulações que um planeta faz com o outro, tendo a Terra como centro, né? E aí a gente vai perceber que quando tem quadratura, quando a gente tem um ângulo de 90 graus, quando a gente tem um ângulo de 120 graus, e aí tem um trígono, quando tem um ângulo de 60 graus, e tem um sextil. Aí tem aqueles aspectos que a astrologia costuma simplificar e colocar assim. Tem os aspectos positivos e os aspectos negativos. Tem os aspectos maiores e os aspectos menores, que exercem menos influência, né? Entendam influência no sentido de sincronicidade, tá? Porque eu acabo também me pegando falando em influência, mas eu disse a vocês que não concordo muito com essa ideia dos astros influenciarem, mas influência no sentido de paralelo, de analogia. Então é importante que a gente perceba que existe um nível de detalhamento tão profundo, mas que a gente nem sempre entra, nem às vezes precisa entrar tanto, mas se a gente perceber que um aspecto planetário, vamos supor, entre Marte e Vênus, que pode ser uma conjunção, uma quadratura, uma oposição, né, um sextil, cada, cada aspecto desse tem um significado diferente. Em alguns livros até você vê assim, aspectos positivos e aspectos negativos. Se a gente estudar esses dois livros aqui, a gente vai ver que eles detalham muito essa questão. Principalmente esse aqui, de Karen Hamaka Zondak, a pronúncia é essa, né? Eu até costumo ouvir muito pessoal falar errado e ela fica feliz quando está viva até hoje, né? Fica feliz quando alguém reproduz o nome dela corretamente, é um nome holandês, ela é holandesa. Essa autora ela foi a fundo nessa questão dos aspectos da personalidade dentro de uma perspectiva junguiana. Eu vou falar dela de novo outras vezes, aqui está até o livro que está aí, que não tem em português. Na verdade, ela tem vários livros em português de astrologia trabalhando a perspectiva junguiana, mas esse não tem em português. E ela fala realmente como há diferenças de cada aspecto
e a análise que isso tem para a dinâmica da psique humana, né? Que é o que a gente está associando aos aspectos planetários, e dinâmica da psique é exatamente um dos capítulos da psicologia junguiana, de como é tratada a psicologia junguiana, e paralelos muito bons já foram feitos por psicólogos pós-junguianos e que estudam astrologia e acaba tendo uma resposta bem interessante dessa analogia, provando que aquilo que Jung diz está certo, que cada aspecto da vida psíquica da pessoa tem conexão com a astrologia. E aqui Stephen Arroyo, que é um dos autores mais conhecidos também e considerados um dos que mais consegue traduzir bem essa conexão da psicologia junguiana com a astrologia, ele diz que os aspectos ou relacionamentos angulares entre os planetas revelam como as várias dimensões de experiências são integradas no indivíduo. Porque, no fundo, a energia de um planeta vai interagir com a energia de outro planeta. Isso tão forte, tão importante na astrologia, e às vezes é deixado de lado, que existe independente de qualquer mapa, independente de quando você nasceu, porque num trânsito você vê também a quadratura que está acontecendo nesse momento, né, entre um planeta e outro, e aquilo tem uma influência sobre a Terra. Inclusive, os estudos das conjunções que aconteceram em Capricórnio, né, logo em fevereiro de 2020, foi o que, de certa forma, demonstrou aquilo que ia acontecer de mudança na nossa realidade, como a gente está vivendo hoje. E essas mudanças são mudanças para transformação, porque está ali associado a um sábio que faz a gente mudar, está associado a Saturno de alguma maneira, e está associado às transformações, às mudanças grandes que acontecem na humanidade. E então a gente entende que cada aspecto desse já é por si só importante dos planetas, e se eles estiverem num signo, em uma casa, você pode ter análises ainda mais profundas desse significado, tendo um nível de complexidade muito grande e que pode ser, com muito estudo, aprimorado, e com muito estudo pode ser, de certa maneira, lapidado e entendido melhor. Certo? Aqui já é uma visão da divisão das casas, né? Eu trouxe também uma fala de Karen Hamaker-Zondak, que ela diz o seguinte: o significado contido nas casas é análogo ao dos signos do zodíaco. São, portanto, representantes de áreas da psique humana. Então, a gente pode até comparar cada casa ao signo, é como se a gente tivesse o signo reproduzido de novo em outros momentos. E como a gente vai ter, de acordo com o ascendente, a gente vai ter diferentes posições do signo e das casas, a gente vai ter variações também dessa análise nas combinações, nas interações entre signos, casas, planetas, aspectos planetários, enfim, todas essas análises combinadas para que a gente possa ter um entendimento mais completo. São, portanto, representantes de área da psique. As casas representam circunstâncias e eventos que tomam forma em nosso ambiente sem nossa vontade ou intenção consciente. Tem muitos que resumem dizendo que os planetas são os atores, né? que, as casas são o palco, né, do teatro, né? E os signos são script, né? São roteiro, são papel, são o personagem que o ator tem que representar. Então, de certa maneira, é uma imagem arquetípica que precisa ser trabalhada, e a gente entende que essa conjunção de informações vai dar sempre em um autoconhecimento cada vez mais profundo. Aqui é só para a gente perceber, por exemplo, como está associado diretamente à ideia de Jung dos tipos e dos tipos gerais e atitudes, que o tipo geral é assim: o indivíduo é extrovertido ou introvertido. Isso a terminologia extrovertido e introvertido foi criada por Jung, gente. Foi uma das grandes, digamos assim, descobertas de Jung dentro da psicologia, né, que muitos autores depois dele, mesmo os que não são jungianos, utilizaram essa terminologia. E se a gente for analisar do ponto de vista dos mapas, aqueles mapas que têm mais astros, planetas na parte superior, no hemisfério superior, são tipo extrovertido, e os que têm mais no interior, tipo introvertido, porque aqui é mais do eu, do pessoal, e o oposto sempre, né? Aquilo rebatido para o outro, né? Então é importante que a gente perceba isso e entenda que introvertido e extrovertido não é a mesma coisa que tímido e uma pessoa expansiva, não. Na verdade, extrovertido é uma pessoa que é mais voltada para o fora, para o outro, o que necessariamente não quer dizer que não seja tímido. E introvertido é mais voltado para seu interior.
né? E mais voltado para não quer dizer também exclusivamente voltado para. Né? Então é interessante que a gente perceba que, como o símbolo do Yin Yang, a gente tem aqui sempre, às vezes, uns planetas fora e tal, que vão ajudar a gente a ter um pouco mais de equilíbrio nesse processo, e a vida na Terra, o exercício da interação com as pessoas ajuda a gente também a transformar aos poucos isso e ajudar nesses processos. Né? Aqui só uma representação mais com uma ilustração da figura humana, do indivíduo introvertido e extrovertido, com as setinhas também ajudando a interpretar isso graficamente. Existe um conceito, né, na astrologia, que é da polaridade, o princípio da polaridade, que o Cabalhon trabalha muito isso, né? O Trismegisto está lá numa frase, uma das leis herméticas do Cabalhon: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. É interessante que a gente chame bastante atenção de que há uma diferença que está presente no Cabalhon entre o princípio da polaridade e o princípio do gênero. E na astrologia isso está bem claro para a gente, porque o gênero não é simplesmente só a diferença de polo. Existe a diferença de polo no gênero também, mas existe uma outra qualidade a mais da diferença do gênero, e que a gente vai perceber que aqui na polaridade a gente tem o extremo, né? A harmonia de contraste, né? Porque você tem o oposto complementar. O oposto não é apenas um. A gente não tem que entender o oposto como é, um inimigo ou algo que está contrariando, mas algo que está complementando. Né? Pode acontecer de um jeito ou de outro, dependendo de como a gente manipula essas energias. Né? Mas é interessante que a gente entenda isso, porque há um complemento. Né? E o gênero está aqui na lateralidade, a harmonia dos análogos, né? Os que têm alguma coisa em comum que estão do lado, que de certa forma vai fazer interagir também, até amorosamente, afetivamente e tal. Mas a gente, claro que de uma maneira muito genérica, porque não é só esse fator. Né? E aqui a gente pode mostrar ainda nesse gráfico a interação, né, que a gente tem dos elementos. A gente vai falar até isso em outro gráfico também, mas eu já posso introduzir aqui, que é fogo e ar. Pense que a relação de polaridade não é entre fogo e água, não. É entre fogo e ar, porque a gente tem aqui, ó, intuição e pensamento. Repare que uma pessoa que é muito intuitiva, ela vai ter, na verdade, a dificuldade aqui, né, não vai ter esse pensamento mental. E aqui, de certa maneira, a interação entre sensação e sentimento, que são duas interações importantes, né, nessa questão da polaridade. Né? Bom, aqui, e é complementar, como eu falei, né, porque o ar alimenta o fogo, e assim a gente vai encontrar várias analogias, né, mostrando essa polaridade. E uma coisa que é interessante é que se a gente parte de se a gente for, por exemplo, analisar uma divisão celular, né? A gente tem uma célula que ela se divide em duas, depois cada uma delas se divide em quatro. Repare como do 1 partiu para o 4, pulou o 3, né? Não tem nem o 3 aqui, porque o 3 é o número da perfeição, e a gente ainda não está no nível da perfeição, a gente está no nível do planeta Terra, que tem a quadruplicidade como representação do físico da Terra. E aqui nessa representação da pirâmide, a gente tem um quadrado embaixo, um triângulo fazendo a gente se elevar para o 1, voltando ao 1, de certa maneira, passando pelo triângulo, porque ele não está presente aqui, né, na nossa materialidade, mas ele passa a ter no momento que a gente sintoniza e faz com que esse quadrado, com o triângulo, chegue até esse uno, esse máximo, essa verdade profunda que está dentro de nós, o self, etc, etc. E a gente percebe isso aqui nessas relações de polaridade presentes nos signos e as relações entre os elementos, né, da matéria. Aqui a gente está vendo o quadrado em várias vezes, né, presente dentro do signo. Se a gente tem 3 quadrados girando aqui desse jeito, a gente vai ter os 2 signos e assim vai. Bom, existe também o princípio do gênero, né? E no princípio do gênero, na frase aqui do Cabalhon está dito: o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. E aí a gente tem, já na astrologia, essa outra interação
que está assim, ó, lado a lado, vizinho, né? O princípio de gênero está presente. Repare que vocês veem aí, nesse caso, sim, a gente tem a interação das funções da psique, como Jung trabalha, né? É nesse princípio de gênero que a gente vai ver isso, porque a gente vai ver o fogo interagindo com a terra, o ar interagindo com a água. Aí a gente tem intuição com a sensação e o pensamento com o sentimento. Repare que quando a pessoa é muito intuitiva, ela tem dificuldade de pisar os pés no chão, de ter uma relação com a realidade, de interagir com a realidade, sentindo, percebendo as coisas. Por outro lado, quem é muito racional dificilmente tem um entendimento mais sentimental sobre a coisa. Então, existem essas polaridades. Claro que existe um ponto de equilíbrio, é possível que a pessoa trabalhe isso, é possível que a pessoa desenvolva para que isso possa ser trabalhado. A gente vai ver até que, por exemplo, dentro dessa perspectiva junguiana das funções, a gente tem sempre uma função que é superior, porque ela é predominante, e sempre que uma função é predominante, a outra é inferior. É a que precisa ser trabalhada, é a que está no inconsciente. Então, é muito fácil a gente perceber o que precisa ser trabalhado na gente dentro da psicologia junguiana e, logicamente, dentro da psicologia da astrologia, porque ela está associando, da mesma forma que Jung associa as funções da psique, a astrologia associa os elementos. Né? Então, a gente tem aqui a triplicidade que mostra essa. Às vezes as pessoas confundem porque o nome são 4 elementos e a triplicidade, porque cada elemento possui 3, né? Cada elemento está presente em 3 signos, formando um triângulo, e aí forma as triplicidades, e aí quando você repete 4 vezes, a gente tem todos os elementos presentes aí, né? E os signos com seus elementos. Então, a gente indo mais a fundo, a gente vai perceber que existe também a quadruplicidade que trabalha com as qualidades astrológicas, né? Que é o tipo cardial, o fixo, o mutável. Vou passar muito rapidamente por eles, né? Mas no fundo são signos que sempre dão início, começam, são as fases iniciais de cada estação, né? Associada aos signos e de certa forma dão início. O fixo que tem o conteúdo, né? Que tem a substância que, de certa forma, se prende a ela e dá um corpo, né, à realidade por ser fixo, e o mutável que está em transformação o tempo inteiro e sua grande qualidade é justamente essa transformação, esse poder de transformação. Dentro dessa perspectiva dos 4 elementos, eu disse a vocês que tem sempre um elemento que é superior e quando tem um superior, o outro é imediatamente oposto é o inferior. E os outros são auxiliares. A gente está vendo aqui nesse gráfico justamente mostrando que isso pode variar. Né? Vocês vão encontrar isso no livro Tipos Psicológicos. Eu diria a vocês que esse é o volume 6 da obra completa de Jung, e esse é um livro que Jung depois não revisou, não modificou, mas felizmente eu vou mostrar daqui a pouco um livro que Marie-Louise Van France escreveu, atualizando muitas informações que Jung trouxe depois, a partir das experiências que ele teve mais aprofundadas sobre os tipos psicológicos. Aqui, graficamente, a gente vai ver o pensamento, o elemento ar, como função superior, e aí, automaticamente, o elemento água vai ser o inferior, né? A pessoa que segue mais a razão do que a emoção, né? E aí os outros dois ficam como auxiliares. Isso vai variar. Esse é o livro que eu falei, a Tipologia de Jung, que é um ensaio sobre psicologia analítica, de Marie-Louise Van France, que tem um capítulo sobre a tipologia junguiana, né? E de James Hillman, que fala da função intuição, que foi uma das pouco exploradas e é muito importante porque ela é mais, de todas, é a mais inconsciente. É mais comumente nas psiquias humanas inconsciente, né? Aparece como inconsciente, né? Então, a gente tem justamente essa situação. Quando a função é superior, quer dizer que ela está mais consciente. E a oposta, exatamente, ela está mais inconsciente e que precisa ser trabalhada. Né? Então, uma pessoa que é muito intuitiva, né, ela vai ter dificuldades de pisar no chão, como eu falei, né, ela precisa trabalhar muito essa coisa da praticidade, de transformar as coisas em realidade, as ideias em realidade. Nesse mapa aqui mesmo, usando as cores, né, o elemento ar está mais abundante, né, pela quantidade de planetas presentes no elemento ar, que a gente vai ver na cor amarela aqui, e aí acaba sendo função superior. Claro que muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho um Sol no elemento ar, então eu sou elemento ar. Nem sempre.
que às vezes você tem o Sol no outro elemento, mas a quantidade maior dos planetas está no elemento diferente, e aí você tem que analisar isso. Eu fiz, além desse estudo, né, da quantidade de elementos dentro do mapa, eu fiz um teste Briggs-Meyer, que é um teste interessante que a gente faz alguns caminhos, é fácil de achar na internet, né? E esse teste é possível com ele você, por algumas perguntas, descobrir qual é a sua função superior, confirmando, né? Então, a minha elemento é fogo, né? Que é intuição, e realmente eu tenho dificuldade de colocar, às vezes, algumas coisas em prática, porque ficam só muito no intuitivo, no verbal, na ideia, no plano das ideias, mas em compensação, ideias são abundantes e aparecem muito. Então, geralmente, quando existe a função intuitiva superior, as pessoas que têm muitas ideias e às vezes não conseguem, têm mais dificuldade para poder colocar em prática ou finalizar ou fechar, né? Aqui só mostrando vários exemplos de mapas e que tem situações diferenciadas, né? Aqui já a função água como superior, né? Emoção, pessoas mais emotivas, né? E aí tem dificuldade de racionalizar as coisas, o elemento água fica como inferior. Aqui tendo fogo como, né, a intuição que eu falei na estante, né? A quantidade de planetas nos signos de fogo faz isso. E por último, elemento terra, pessoas que precisam vir para querer, pessoas que têm que ter o terreno seguro, tem que estar tudo muito seguro. Quando passam por problemas que dão instabilidade na vida, sofrem muito. Enfim, porque a instabilidade, o novo, o diferente, é a função inferior, que é esse aqui, o intuitivo, né? Faz com que a pessoa tenha que usar o intuitivo, e o intuitivo não é o forte dessas pessoas que têm elemento terra como predominante. Enfim, são coisas desse tipo que a gente precisa entender no paralelo com a astrologia. Esse é outro paralelo que eu também vou precisar passar rapidamente para poder cobrir muitas informações que são valiosas, e dá tempo da gente até conversar, responder alguma coisa. Esse é o paradoxo dos gêmeos, que muita gente até usa como argumento contrário à astrologia. Muitos dizem assim, mas se uma pessoa nasceu no mesmo dia, com poucos minutos de diferença, por que elas não são iguais? Né? Por que elas não são exatamente iguais? Por que os gêmeos são diferentes? Aí eu recorro a um parceiro de Jung, que é o Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli, junto com o Jung, criaram um conceito de sincronicidade. E o Wolfgang Pauli é aquele que é o todo princípio de exclusão de Pauli, que dizia que nenhuma partícula pode ter o mesmo número quântico da outra se as duas estiverem numa mesma camada, isso bem especificadamente. Se as duas estiverem numa mesma camada, uma tem que ter um spin, outra tem que ter outro. Este é um princípio quântico que introduz o conceito de emaranhamento quântico. Se uma partícula está em sincronicidade, né, ou em emaranhamento quântico com outra, quando uma muda o spin, a outra muda em qualquer distância que esteja. Então, isso é uma interatividade que transcende a tempo e espaço e que é bem da física quântica. Dois gêmeos estão em emaranhamento quântico, nascem juntos, de certa maneira, e, segundo algumas pesquisas, podemos dizer que você precisa inverter o mapa de um gêmeo para outro para poder entender o que é que isso se manifesta dentro da vida na hora daquele nascimento que tem duas pessoas. Se forem três gêmeos, você tem que fazer um trígono, você vai ter que dividir em 120 graus. Se forem quatro, você vai ter que dividir em 90 graus. Enfim, fazer um mapa para cada um, porque há realmente uma diferença muito interessante. Eu fiz essa análise com o Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland tem uma irmã gêmea chamada Raquel, ou Rachel, né? Sutherland, e que nasceu no mesmo dia que ele, né? Lógico, e realmente as características deles, eles comentam que eles são opostas. Em muitos casos são opostas. E eles acabam querendo ser o que o outro tem, e buscar esses elementos, né? É difícil saber, muitas vezes, quem é o que tem o mapa certo e o que é o mapa invertido, mas é interessante analisar isso e perceber que há uma inversão, como a gente mostrou aqui, uma tentativa feita no Photoshop de inverter, né? Porque, de certa forma, passar para o lado oposto todos os planetas e fazer uma análise de como isso se
manifesta na vida da pessoa. Né? Bom, dentro dessa visão toda, eu posso citar mais um livro de Hanneke Zondak, que, na verdade, são 4 livros que, em português que ela tem, que é esse, né? Astropsicologia, que eu estou mostrando aqui. Tem esse outro, Simbolismo Planetário no Horóscopo, né? Entendendo o horóscopo como um mapa astral, não aqueles horóscopos de jornal. Os 4 elementos e os caminhos da energia, né? E o último é As Casas e o Desenvolvimento da Personalidade. Cada livro ela foca em uma aqueles instrumentos de análise do mapa, e cada livro desse ela vai aprofundar numa dessas questões. O de aspectos planetários, como eu disse a vocês, não foi traduzido para o português, mas se consegue em inglês. Né? Hoje em dia está muito caro até para conseguir eles comprando, né, em sebo, tudo porque já é um livro raro de encontrar. E a Karen diz o seguinte: o repertório das ideias astrológicas pode ser interpretado como uma expressiva reunião ordenada de símbolos necessariamente assentados sobre uma fundamentação arquetípica. Os signos do zodíaco, os planetas, as casas, etc., podem ser redescobertos na psique de todas as pessoas. São arquétipos que assumiram formas definidas, representativas de material e processos psíquicos com os quais o ser humano aprendeu a lidar ao longo dos séculos. Então, repare que são coisas que estão assimiladas, entronizadas na psique humana, na nossa interação, porque a gente pensa sempre assim: o mundo físico é um mundo que já existe, está estabelecido, ninguém muda, ninguém pode transformar. Mas se a gente pensa que Jung começou a ser influenciado pela física quântica, né, na ligação com Wolfgang Pauli, e com a teoria da relatividade com Einstein, quando ele fala em energia psíquica, ele está associando essas energias e dizendo que matéria e energia se transmutam. De certa maneira, ele está entendendo que nós transformamos, nós fizemos esses elementos da linguagem astrológica se estabelecerem nesse nosso universo, né? Com todo o caminho, toda a trajetória secular que a astrologia tem, né? Então, é uma retroalimentação. Eu não posso nem dizer assim, que foi a crença em astrologia dos astrólogos lá atrás que fizeram com que as cúspides estivessem na posição exata, que as constelações fossem interpretadas daquele jeito e não do jeito que elas estão hoje lá, porque já mudaram um pouquinho e tal. De certa maneira, ele fala isso, que hoje em dia as interpretações foram feitas todas dentro de uma perspectiva, então todas as análises foram feitas dentro dessa linguagem. Então, usar essa linguagem é entender o que já foi construído ao longo de muito tempo e que nós já aprendemos a lidar, como o Karen Zondak está dizendo aí. Então, essa linguagem é uma linguagem que é como se nós já tivéssemos aprendido uma língua, e não dá agora para poder ficar mudando regras muito significativas que vão fazer alterar completamente. Teria que fazer um novo estudo completo. Né? Então, cada planeta é o símbolo de um conjunto específico de carências, necessidades, aspirações e desejos que se encontram em todos os seres humanos. Por isso que é inconsciente coletivo, por isso que é arquetípico, por isso que eu associei até aqui numa tentativa, num exercício interessante de conectar corpos sutis a planetas e como eles também, de certa forma, produzem energias, ou energias são sincronicamente associadas a eles. A partir de uma análise astrológica é possível identificar isso. Né? Eu trouxe aqui 2 livros desse autor, Stephen Arroyo, que eu recomendo, muito importantes para um entendimento associado de astrologia e psicologia analítica. Né? Este livro é Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, uma abordagem astrológica ao nível da energia e seu uso nas artes de aconselhamento e orientar, de aconselhar e orientar, e relacionamentos e ciclos da vida, uma visão abrangente da astrologia. O Stephen Arroyo diz assim: se a astrologia é uma linguagem que descreve as próprias energias que ativam o ser humano, ela poderá muito bem ser o meio mais exato de que podemos dispor para descrever o que é realmente a natureza humana de cada indivíduo. Então a gente sabe que existe essa natureza, que é isso que faz com que a gente, a cada dia, queira ser melhor do que o que era antes.
Essa natureza não vem só de uma religião ou de uma ética, porque muitas pessoas nem têm religião e tentam buscar isso. Então, de certa maneira, esta natureza, né, humana, né, e que cada indivíduo tem com peculiaridades, pode ser descrita, interpretada e buscada dentro de uma perspectiva mais ampla que a astrologia tem a nos dar. Né? Aqui são os outros livros, né, que eu falei para vocês, de Karen Hamaka Sondak, e eu sempre gosto de, nas bibliografias, mostrar o livro para vocês terem uma visão deles, ficar mais fácil de identificar na hora de adquirir. Né? E aqui eu estou já partindo para a finalização. Né? Este é um outro livro, são outros livros também que eu recomendo para uma análise mais profunda da psicologia junguiana e astrologia, que são seminários. Eles reproduzem mesmo como se fossem livros de Jung, porque uma grande parte dos livros das obras completas de Jung são seminários que Jung fez, que foram colocados em livro e depois revisados por ele. Então, esses dois autores, né, Liz Bloom e Howard Sasportas, eles fizeram vários seminários e foram traduzidos para esses livros e, curiosamente, os títulos dos livros são títulos de livros de Jung, das obras completas. E esse livro, o mais famoso, né, o best-seller de Liz Bloom, que é Os Astros do Amor, um livro que é muito procurado porque as pessoas tentam sempre fazer uma conexão nessa questão dos relacionamentos, né, na astrologia. Né? Esses outros livros também, este especificamente, de Arthur Dione, Jung e a Astrologia, é um livro que vai em cima desse tema que nós estamos trabalhando, né? Muitas vezes divergindo um pouco a opinião em relação a Karen Sondag, mas vale a pena também analisar eles. Os livros de Alice Bailey de Astrologia Esotérica, que vão ainda mais fundo, trabalhando a questão esotérica, espiritual, trabalhando com os 12 raios, etc. E como que eles podem ser, os 7 raios, e como eles podem ser analisados dentro de uma perspectiva astrológica. E aqui esses outros 3 livros, também muito ligados a Jung, mas que eu recomendo, né? A leitura, né? Jung na contemporaneidade, né? A astrologia no suporte ao processo terapêutico. Eu falei na estante também desse de Cláudia Lisboa, que ela trabalha luz e sombra, então ela trabalha de certa forma essa questão da polaridade, né? O lado sombrio, o lado que precisa ser trabalhado, né? Persona, sombra, etc. E o de André Mantovani, que é muito recentemente publicado, eu considero esse livro, eu li ele recentemente e achei muito preciso em abordagem. Ele não aprofunda tanto porque justamente ele não quer que distancie as pessoas que não estão querendo se tornar astrólogos, apenas estão querendo estudar um pouco mais de astrologia, e ele realmente é bem didático. Né? Esses dois que são livros da editora Teosófica, né, que eu sou membro da Sociedade Teosófica e que eu recomendo muito porque Ricardo Lindemann, que por sinal está fazendo aniversário hoje, é um astrólogo e também membro da Sociedade Teosófica, ele escreveu esse livro muito rico, muito interessante, foi aluno de Emma Costa Mascarville, né? Gostei, né? Mascarville, e ela, esse livrinho fininho é um livro que tem muito a informar para a gente, tem muita informação interessante, e eu recomendo a leitura de vocês. E esses dois são livros que ajudam muito a aprofundar o lado teosófico, né? O lado que traz informações também da filosofia perene associada à astrologia. Né? Eu encerro, então, com essa frase, e uma outra que vem logo depois, mas essa de Mário Quintana, que diz: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las, que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. Belíssima frase, belíssima mensagem dentro de um poema tão agradável que são os poemas de Mário Quintana, e que nessa frase ele foi genial, e mesmo sem estar focando na visão astrológica da mágica das estrelas, ele também deu uma mensagem que pode ser conectada com essa visão, com esse entendimento. Então, gente, eu pensei que tinha outra frase, mas eu acabei não retirando. Então, gente, é isso que nós queríamos abordar com vocês. E agora, não sei se o tempo permite ainda a gente fazer alguma troca, alguma
conversação aqui com o pessoal. Estamos um pouco apertados, Marcos, mas dá para fazer uma pergunta, sim. Eu vou passar para você. Interessante que esse tema aí começou a aparecer aqui no Ponto Espiritualidade também, de forma sincrônica, né? E eu recebi o contato de um astrólogo védico, e eu vou entrar em contato com ele essa semana. Foi indicado pelo pessoal bacana da Bhakti Marga, que fizeram um kirtan aqui recentemente, o monge Aradhakananda, que é meu amigo, e em breve a gente vai trazer esse astrólogo aqui. Eu não sei qual é o nome dele, não sei pronunciar agora, porque o nome é um nome hindu. Então, vamos ter em breve também essa possibilidade. Eu só vou poder passar uma pergunta, porque o horário da nossa corrente de oração já se aproxima, mas Ícaro está lhe perguntando o seguinte: se há alguma referência junguiana no contexto da literatura gnóstica do contato dele com G.R.S. Mead. Então, na verdade, eu desconheço, né, essa abordagem aí e tal, mas o Jung, na verdade, ele tinha um certo cuidado na abordagem, até de pensamentos mais esotéricos, por mais que a gente perceba uma abordagem dele muito mística e tal, muitos junguianos até preferem não mostrar esse lado místico dele, né, e dizendo, porque como ele foi tão, digamos assim, teve um tato tão grande na hora de abordar, ele consegue cativar tanto pessoas mais esotéricas quanto pessoas mais racionais, né? Ele próprio tinha um mapa salpicado, né, como a gente chama, que é estrelas para tudo quanto é direção, então ele, de certa maneira, só podia ser assim para poder fazer uma abordagem que entendesse as funções da psique com toda a sua vastidão. Então, de certa forma, até quando o Mead, que é teosofista e trabalha com ocultismo e tal, ele com certeza deve ter tido acesso, mas eu não sei dizer a que nível foi esse acesso. Eu soube até de Alice Bailey, que eu falei na estante do livro Astrologia Esotérica, que ele teve acesso e ele fez algumas críticas aos livros dela, não só pela questão da astrologia, mas também da visão da psicologia esotérica dela, mas a gente percebe que ele teve interesse e viu que tinha algum valor também. Não era uma coisa assim, que ele fazia crítica. Então, de certa maneira, são autores que acabam dizendo coisas muito próximas, mas que cada um puxando um pouco para a sua maneira de entender, para a sua epistemologia, né, para o seu modo de ver o mundo. Mas se a gente estudar todos eles, a gente vai acabar encontrando pontos em comum e vai encontrar até os motivos por que um pensa de um jeito e por que o outro pensa de outro. Né? Uhum. Perfeito. Flávia está dizendo aqui que ela tem 2 gêmeos e que a diferença deles é de 2 minutos, então ela vai fazer esse espalhamento dos mapas. É interessante que o meu mapa também é mais de 50% fogo, logo na sequência terra e depois ar e água. Então o meu é nessa sequência. Você falou que o seu também é terra, né? Não, o meu é fogo. Fogo. Não, o meu é fogo também, isso. O meu também é fogo e depois a predominância é terra. É um assunto que despertou a minha curiosidade ainda mais. Como tia, eu achava que isso era superstição e tal, mas depois eu comecei a pensar nessa questão astrológica dentro de um processo muito grande de... Vamos lá, eu não vou ter tempo de explicar isso daqui, mas de coletividades de indivíduos ligados por experiências que têm perfis parecidos e que encarnam num tempo próximo por questões, digamos assim, kármicas, entre aspas, mas não karma no sentido como as pessoas entendem, né? Então, a primeira pessoa que me chamou a atenção para isso foi um tio, lá em Brasília. Ele disse, se você observar a partir de uma perspectiva kármica, no sentido correto da palavra, né, não no sentido distorcido, você vai chegar em algumas coisas. E eu comecei a pesquisar.
E realmente tem situações que batem, tirando aí, quer dizer, quase tudo bate, na verdade. Agora, se você for parar para escutar canais sensacionalistas, horóscopo de jornal e etc., tu desmoraliza algo que é muito interessante, né? Com E certeza. enquanto você falava, eu pensava aqui também da influência dos astros aqui no nosso planeta. Aí eu fiquei aqui comigo, tá? Isso é uma teoria minha. Eu aqui tentando captar alguma coisa. Nós sabemos que cada planeta, cada astro, não importa se é planeta ou se é uma estrela, como é o caso do Sol, ele tem um nível evolutivo diferente de acordo com aqueles seres físicos ou extrafísicos que habitam aquela localidade, vamos assim dizer. Então faz todo sentido que o astro A exerça a influência B aqui e o astro C exerça uma influência D, porque são níveis frequenciais diferentes e as frequências interagem entre si. Não sei se foi uma grande viagem minha, mas eu fiquei aqui tentando trazer para aquilo que eu vivencio, daquele conteúdo que eu tenho em relação a essa interação vibracional, né? Então, assim, Tem são sim tudo a ver, elaborações. tem tudo a ver, sim, Adriano, porque, por exemplo, uma coisa curiosa que eu acabei não falando, assim, porque tem muito conteúdo nessa área aí, né? Por Uhum, exemplo, no livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, os russos fizeram experiências com os astros, porque eles estavam começando as campanhas dele de viagens espaciais, né? E eles uhum, perceberam que as explosões solares causavam muito problema na hora da saída do foguete pela atmosfera. uhum, E eles não sabiam explicar por que as explosões solares, quando elas aconteciam, elas interferiam de uma maneira muito poderosa. Aí eles ficaram tentando descobrir como eles poderiam prever as explosões solares. Aí o que eles começaram a descobrir de tanto que eles investigaram? Que quando um planeta A estava a 90 graus com o planeta B, ou seja, em quadratura, explosões solares eram mais constantes, eram mais presentes. Ou seja, quadratura não é um aspecto muito bom. O trígono sim, o sextil sim, mas a quadratura não. Aí eles começaram a buscar conexões, porque como eles não podiam prever, o máximo que eles poderiam fazer é uma efeméride associando os ângulos dos planetas e as explosões que aconteciam. Começaram a fazer um mapeamento tanto desses planetas quanto de acontecimentos que eles começaram a ver toda vez que tinham grandes explosões solares, certos fatos mundiais muito graves aconteciam no planeta. Aí, por tabelinha, eles uhum. descobriram que se as explosões solares estão associadas aos aspectos planetários e os acontecimentos no planeta Terra estão associados às explosões solares, esses aspectos planetários estão associados aos grandes acontecimentos na Terra. Eles, na verdade, descobriram a pólvora, né? Porque isso já existia com o nome de Sim, astrologia sim. mundial e eles Uhum, chamaram de outro nome para poder não dar o braço a torcer. Né? uhum. E Sim. só rapidinho, aproveitando o que você falou antes dessa fala dos gêmeos, né, e tal, uma coisa que eu quero destacar, porque eu falei que o gêmeo ele precisa ter o mapa invertido, mas existe uma coisa chamada gêmeo astral. Pessoas que não são gêmeos, que nasceram de mães diferentes, mas que nasceram exatamente no mesmo instante, elas são gêmeos astrais. Essas sim são pessoas muito parecidas. E se tiverem nascido as mesmas coordenadas do planeta, porque as coordenadas mudam também o mapa, né? Se você tiver em Salvador é uma coisa, se tiver em Nova York é outra, se tiver em Londres é outra. Então, existem sim os gêmeos astrais, e isso, de certa forma, quebra um pouco aquele argumento os detratores que dizem que os gêmeos digamos assim, negam a ideia da astrologia. Né? Se a gente analisar por esse aspecto, não negam, não. Eles são mais uma forma de investigar a veracidade. Uhum. Até onde me consta, tá, as informações que chegam do outro plano da vida, eu tomo como possibilidades, até elas puderem ser comprovadas. A isso o Kardec deu
uma orientação muito clara de que o espiritismo, e aí eu amplio para outras correntes espiritualistas, tem que estar constantemente sob o escrutínio da ciência, né? Então, assim, eu tomo com reservas informações dizem respeito ao fato de que no Sol habitam os seres consciencialmente mais elevados do nosso sistema. As pessoas perguntam, como que alguém pode viver no Sol? Se você observar por um corpo material como esse aqui, claro que a gente não tem a mínima condição de habitar uma estrela como o Sol, mas se nós formos pensar enquanto consciência, frequência vibratória praticamente pura, vamos assim dizer, aí sim é absolutamente possível, né? Uma situação como essa. Então eu tenho para mim, e é algo que eu vou ficar muito atento ao Astro Rei, que ele vai ser o responsável por tudo quanto vai acontecer daqui para frente nesse processo de aprofundamento do que chamam de transição planetária, né? Transição, nós estamos sempre em transição, né? Então, por isso que eu falo de aprofundamento, que vamos dizer assim, seria uma transição mais intensa. E o interessante notar é que o Sol aparentemente está caminhando para um período de mínimo solar. Aquilo que foi chamado de mínimo de Maunder, né? Acho que é Maunder, não sei como é que pronuncia o nome dele. E os cientistas só vão poder bater esse martelo em 2025. Tudo indica que sim, vamos entrar no mínimo solar, mas essa informação científica só 25. Isso me lembra de Chico Xavier dizendo a Geraldinho e a Carlos Bacelli, lá em Minas Gerais, que nós iríamos ver neve em Minas Gerais. Olha que interessante. Olha que interessante. E as informações que chegam são essas. Então, assim, óbvio, se os planetas influenciam do ponto de vista material aqui, isso é óbvio que sim, o Sol é responsável por quase tudo aqui no nosso planeta, por que não iriam interferir do ponto de vista energético vibracional, né? Então, foi a partir dessas reflexões que eu cheguei à conclusão de que a astrologia é algo sério e pretendo fazer curso e me aprofundar nisso e virar um estudioso, porque acho que abre boas possibilidades. Em 2025, o Urano sai de Peixes e vai para Aquário, e nessa transição, Urano que tem associação com a transmissão pelo ar, né, de certa maneira, mesmo a gente dizendo, mas coronavírus não se transmite pelo ar, mas se transmite também porque você tem as partículas que chegam a gente e tal. Desde de 2018 que está, e de certa forma várias epidemias começaram a acontecer, H1N1, etc., gripes diversas, e a gente pode até dizer, coronavírus pode até acabar, mas outros podem acontecer até esse período, enquanto a gente estiver nesse planeta em detrimento e entrar num planeta, o Urano está em um planeta. Então, analisado por uma perspectiva dos trânsitos planetários, tem muito a dizer, a astrologia tem muito a dizer, né? E é interessante quando você falou do espiritismo, que muitas vezes a gente não encontra nos livros espíritas informações desse tipo, mas eu já tive em mãos uma revista Presença Espírita, de uma psicografia de Divaldo Franco e o próprio texto de Divaldo Franco, ele dizendo que, de certa forma, o momento que nós escolhemos para nascer, karmicamente falando, tem um cuidado astrológico. Aqueles engenheiros siderais que os livros de Evolução em Dois Mundos falam, eles calculam o ponto, o momento, a energia exata que nós precisamos. E isso aí é astrologia pura. Exatamente. Quando falou que o momento exato é diferente de qualquer outro, aquela energia daquele momento ele precisa ser muito bem escolhida. E assim como os russos estavam precisando achar um momento, algum dado que lhe diga o momento exato para poder um bólido sair da Terra e não ter problema nenhum, precisamos saber muito bem o momento exato para encarnarmos, que é um fenômeno complexo, muito complexo, que acontece do outro lado, e toda a energia precisa ser favorável para isso, e se a gente precisa ter uma vida com determinada característica para atendermos a um compromisso kármico e atendermos aquele mapa cromossômico que André Luiz fala, precisamos dessas informações das energias. Exato. E aí nós voltamos para aquela observação de meu tio, né? Para observar esses processos. Então acabamos dando um fechamento interessante. Não sou nenhum especialista em astrologia, não, mas eu gosto de pensar sobre as coisas, de
de formular ideias, conceitos, ainda que amanhã eu descubra que está tudo errado e eu vou formular outros, mas é assim que a gente cresce, é assim que nós vamos em frente. Então, agradeço profundamente aqui a sua palestra, professor Marcos Queiroz. Eu agradeço a oportunidade. E a partir de agora, se você quiser, tu fica aqui na tela comigo, ou então pode ficar no bastidor para participar da corrente de oração, fica a seu critério. Você que decide. Então, pessoal, como vocês sabem, todas as quartas-feiras nós temos os tratamentos espirituais aqui no canal, né? Então, a gente sempre faz uma corrente de oração para a sustentação desse trabalho. Por quê? Esse fluidozinho aqui, ó, tão benéfico, tão benfazejo que sai das nossas mãos, ele tem uma qualidade vibracional muito adequada para trabalhos de socorro espiritual, para trabalhos de cura, refazimento de encarnados ou desencarnados que estejam passando por dificuldades. Então, da mesma forma como muitos que estão aqui na transmissão hoje estão recebendo atendimento, você pode ser ajudado e ajudar ao mesmo tempo. Todos nós podemos contribuir com esse processo, e a única coisa que nós precisamos ter é boa vontade. Tá? É nesse momento aqui, entregar aquilo que nós temos de melhor no nosso coração, visualizando essa energia saindo aqui das nossas mãos e dos nossos olhos, que são essas duas fontes muito cura. Fonte não, que a fonte é interna, são mecanismos de exteriorização dessa fonte curativa que reside em última instância dentro do nosso coração, que o coração que é o catalisador dessas energias. Para quem não tem conhecimento da anatomia esotérica, dessa parte toda vibracional, essas vibrações de cura, elas normalmente se concentram na parte posterior do plexo solar. E antes de sair pelas mãos e pelos olhos, elas passam pelo coração, e aqui no chakra cardíaco é que elas ganham a qualidade vibracional de acordo com a condição amorosa daquele indivíduo. Então, quando nós dizemos assim, o amor cura, é exatamente por conta disso, que tudo passa pelo coração e daqui vai sair com a qualidade. Por isso Jesus tinha tanta naturalidade quando ele dava um comando A, B ou C, e ele promovia curas fantásticas, porque Jesus era o amor que caminhava. Então, só estou contextualizando um pouco, não somos Jesus, mas temos capacidade de amar. Então, vamos colocar essa vibração a partir de agora, colocando as nossas mãos, tomando uma respiração profunda e tranquila. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Cada vez que você repete esse processo, você de forma consciente leva energia vital, energia cósmica, o prana, para dentro do seu corpo. E vai se abastecendo dessa fonte valiosa de saúde física, psíquica e espiritual. E você busca nesse momento a conexão com o alto, da forma como lhe for peculiar. Se você é cristão, procure o Cristo Jesus. Se você é budista,
Busque a sintonia com Gautama Buda. Se você é da Umbanda, do Candomblé, conecte-se com o seu orixá. Se você tem afinidade com a Índia, conecte-se com seu mestre. E por aí vai. Importante é a conexão com aquilo que é elevado, com aquilo que é harmonia, com aquilo que é paz. E nessa sintonia superior, você recebe um banho de luz. E você prestar atenção, se você de fato levar a atenção para o seu campo vibracional, você vai perceber uma vibração especial, um pouco diferente ao seu redor. Uma energia mais qualificada, uma energia mais pura, uma energia mais elevada. E você passa a ser um canal de transmissão, de amplificação, de potencialização dessa energia. E você entrega, nesse momento, as melhores vibrações que você tem no seu coração para Deus, para a fonte criadora, para que seja utilizada durante os trabalhos da noite, em benefício de todos aqueles que precisam. Citando especialmente neste momento o pai da nossa amiga Cíntia e a tia da nossa amiga Evelyn, ambos acompanhados pela equipe espiritual do nosso trabalho. E todos aqueles que colocaram seus nomes, ou todos aqueles também que vocês mentalizarem agora, pensem naqueles que vocês amam, encarnados ou desencarnados, não importa. Direcionem um pouco dessa vibração para eles. A energia nunca diminui, ela só se multiplica quando você coloca amor nela. Essa fonte infinita, você doa, 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 e quanto mais você doa, mais rico de amor você fica. Entregue. 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Levando o pensamento também a um ser muito especial, que é o arquétipo da mãe para boa parte dos ocidentais, Maria Santíssima, cuja falange de trabalhadores é imensa, falange a qual o ponto de espiritualidade pertence. Os trabalhos de socorro, de atendimento espirituais
desse canal são vinculados à Falange Mariana. Somos uma pequena parte da Falange Mariana nesse aspecto. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Que assim seja. Está se aproximando o momento de retorno das atividades presenciais. Ainda não sabemos quando que será. Eu venho refletindo muito sobre isso e eu particularmente não gostaria de fazer trabalhos espirituais num salão, com palestras e com atendimentos de reiki, de cromoterapia, com a utilização de máscaras. Então eu particularmente prefiro continuar um pouco mais à distância, que vem sendo um trabalho muito bom. Mas eu creio que em breve, tal qual já tem acontecido em outros países, nós vamos poder sim abdicar do uso da máscara com o avanço da vacinação. Mas, em paralelo, vamos começar a programar algumas atividades, inclusive alguns retiros espirituais. Tá? Nós vamos começar aqui pela Bahia, mas a nossa ideia é levar o trabalho, os retiros e as atividades também para fora do estado. Nós vamos conversar oportunamente sobre isso e tem tudo para dar certo e cada vez mais tornar o Ponto Espiritualidade um trabalho sólido e que a gente possa espalhar isso para além das fronteiras aqui da Boa Terra, tá? Como nós já vem fazendo. Então, em breve, vamos conversar sobre isso, tá bom? Eu vou me recolher agora para os atendimentos, vou passar a palavra somente para o professor Marcos se despedir de vocês, e logo na sequência a gente encerra a transmissão. Bom, gente, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu identifiquei aqui no chat várias pessoas conhecidas e muito queridas. Infelizmente eu não pude responder, porque eu estava aqui na abordagem, né? Uhum. Mas pude ver aqui, né, aluno, Jorge, né, Joilson, pessoas, né, muito queridas e agradeço por estarem aqui, por prestigiarem o trabalho e espero que vocês multipliquem essas mensagens, porque elas são feitas para isso, para virarem uma egrégora, né, de informações importantes para a nossa vida. Muito obrigado a todos. Só vou dar uma palavrinha antes de encerrar. Eu estava em dezembro, lá em Lisboa, antes de dezembro, novembro, estava tudo tranquilo lá, todo mundo na faculdade, andando para lá, andando para cá, sossegado, ninguém falava em segunda onda, nem coisa nenhuma. Aí eu fui acordado por pai Joaquim, preto velho, querido amigo, disse assim: meu filho, vamos antecipar sua vinda para o Brasil? Eu disse: por quê? Eu disse: analise o contexto aí. Inclusive da sua faculdade, você vai perceber que você não vai ter aula na semana tal, você pode antecipar. Aí eu achei, né? Eu fui pela lógica, né? Eu sou um cara muito lógico. Falei, realmente, eu não vou ter aula, o custo da passagem eu não vou perder, então antecipei. Logo depois de eu vim para cá passar o Natal, que foi uma ideia dele, que eu nem viria, viu? Eu nem viria, pai Joaquim também, que me sugeriu que viesse passar o Natal aqui. Veio lá a segunda onda do coronavírus, aí fechamento de espaço aéreo, aquela coisa toda, eu sequer voltei para Portugal, acabei o primeiro ano do mestrado aqui no Brasil. Por que é que eu estou falando isso? Da mesma forma, ele chegou para mim em fevereiro e disse que a
partir de março, depois da Semana Santa, nós iríamos passar por um período de estabilidade e depois iríamos começar um decréscimo desse processo que nós estamos vivendo. E, de fato, hoje os dados mostram que o nível de transmissão no Brasil é o menor desde novembro e a média de óbitos semanais por conta do coronavírus, ela vem caindo de forma consistente e é a menor desde março. Então, de fato, aconteceu tal qual, não só o pai Joaquim, mas alguns outros irmãos deram um toque assim. Dentro da visão deles, a partir da segunda quinzena de agosto, nós já teremos condições epidemiológicas mais favoráveis para o retorno de algumas atividades presenciais, assim, não para abrir para públicos grandes, mas pelo menos para trabalhar os grupos espirituais antes de uma eventual reabertura, né? Que nós imaginamos todos que vai acontecer entre setembro e outubro. Então, está faltando pouco. O trabalho online é muito bom, mas tem coisas que não se faz online. A maioria se faz, mas tem coisas que não se faz online. Então, eu até incentivo as pessoas que estão assistindo aqui, que estão habituadas a participarem somente na internet, e quando as coisas reabrirem, sabe-se lá qual vai ser o comportamento da sociedade em relação a sair, né? Porque foi um hábito de 1 ano e meio que nós criamos aí uma boa parte de ficarmos mais em casa. Porém, eu sugiro que vocês não abandonem os trabalhos espirituais presenciais, tá? Vamos conversar sobre isso ao longo de julho, ao longo de agosto. Sejam as pessoas que moram aqui em Salvador, que eu teria o maior prazer, quando as atividades voltarem, de encontrar pessoalmente, como as pessoas de fora de Salvador, que podem e devem buscar um trabalho presencial também nas suas cidades, o que não impede de continuarmos juntos aqui online, tá? Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, isso se soma. E para vocês que estão assistindo aí de fora, todos os trabalhos que fizermos a partir de agora presenciais, com exceção dos retiros, porque os retiros eu não tenho como transmitir ao vivo aqui, serão trabalhados simultaneamente pelo ponto espiritualidade. Então, essa interação com as pessoas de fora da Bahia veio para ficar e cada vez mais nós vamos fortalecer esses laços, e eu agradeço muito a vocês que fizeram desse 1 ano e 2 meses de canal algo muito exitoso, na minha opinião. Começamos de forma totalmente despretensiosa e continuamos também de forma despretensiosa. Não tenho metas, não tenho objetivos, não tenho nada. Eu não imaginava, há 1 ano e pouco atrás, ao começar esse trabalho, que nós conseguiríamos receber Paramahansa Vishwananda aqui, ou a Monja Cohen, né, e pessoas com trabalhos assim muito consolidados, e conseguir levar tanta coisa boa, né? Eu citei eles dois especificamente porque só um trabalho bem feito é que conseguiria trazer eles aqui. As pessoas que vêm de boca a boca, que são meus amigos, que são amigos dos meus amigos, é muito mais fácil, né? Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando aqui, né? Então, a tendência é que cada vez mais esse trabalho aqui cresça. É o que eu estava falando do professor Márcio Queiroz antes. Todo mundo que vem aqui e traz os seus saberes, como ele fez hoje pela 3ª vez, são coautores desse movimento espiritual que nós estamos aqui, muito aberto, muito ecumênico, muito universalista. Então, não só quem vem aqui para bater um papo comigo e com vocês, mas vocês que estão aí. Porque se não tivesse o apoio de vocês, a audiência de vocês, não faria nenhum sentido esse trabalho acontecer do lado de cá. E só para finalizar, Carla, nós vamos ter que reajustar todo o trabalho, que não funciona desde 2019, por questões pessoais minhas em 2019, e a partir de 2020 pela pandemia. Mas, basicamente, nós temos grupo de meditação, retiros, atendimentos terapêuticos
com cristais, com cromoterapia, com passes, enfim, uma série de situações. Tá bom? Então, vou encerrar a transmissão aqui. Um beijo no coração de todos e a gente se vê em breve.